Bom, vamos lá, companheiros. O tema da semana aqui é novamente, é óbvio, né? O ato do dia 24. Na imprensa capitalista, na imprensa golpista, o ato aparece de maneira bastante secundária. Mas não há dúvida nenhuma, analisando os acontecimentos, as reações e tudo mais, que o ato do dia 24 se transformou num ponto de crise no interior do processo golpista, devido, logicamente, à magnitude que vem assumindo a mobilização contra a prisão do Lula. O Tribunal de Porto Alegre levantou aí uma série de problemas, né? O presidente do tribunal fez uma reunião com a Carmen Lúcia, fez reunião com as forças de segurança, o Exército está envolvido, né? Chegaram até a informar o absurdo de que as forças policiais colocaram franco-atiradores nos prédios em Curitiba, o que é, logicamente, uma tentativa de intimidação das pessoas que vão para Porto Alegre, né? Porque qual é o sentido de se colocar um franco-atirador? Porque o pessoal embaixo vai estar armado atirando para o TRF também. É absurdo, né? Os desembargadores falaram que foram ameaçados pela internet, o que pode ser verdade, mas também pode não ser verdade, porque a direita tem usado e abusado da perfídia contra a população e contra as lideranças populares durante todo o processo do golpe. Alguns falaram que estão retirando as famílias de Porto Alegre, que estão se sentindo ameaçados na sua segurança individual, etc. e tal. E, logicamente, que os jornais tiraram matérias falando que a população que vai a Porto Alegre é violenta, está inclinada ao vandalismo, etc. e tal. Bom, antes de entrar no mérito dos argumentos que a gente deve analisar, o importante é chamar a atenção para o quadro de crise que se estabeleceu. Qual é o conteúdo dessa crise? Qual é a base dessa crise? É evidente, né, que se montou aí uma enorme pressão popular contra a condenação do ex-presidente da República. E essa enorme pressão popular coloca em xeque, numa certa medida, o plano de alijá-lo das eleições, de colocá-lo na cadeia, de condená-lo definitivamente, etc. e tal, né? A burguesia, de um ponto de vista geral, os golpistas, eles sentiram, né, o peso da pressão popular. Estão sentindo o peso da pressão popular de uma maneira bastante intensa nesse momento. Nós podemos dizer aqui, e é importante a gente assinalar, que isso manifesta o aprofundamento, né, do que nós já detectamos com bastante antecedência, que é a inversão da curva na situação política. O golpe começou procurando colocar a população, os movimentos populares, né, todos os movimentos democráticos, a classe operária, na defensiva, desfechou um conjunto de ataques extremamente duros contra os trabalhadores e vários outros setores, né? E, a partir de um determinado momento, essa tendência de os golpistas estarem na ofensiva e a população, de um modo geral, estar na defensiva, começou a se inverter. Nós tivemos várias manifestações disso daí, nós tivemos a greve geral, nós tivemos um conjunto de movimentos, né, que foram revertendo essa tendência. E agora nós chegamos num momento em que a pressão popular é tão forte que mostra
uma reversão quase que completa dentro da situação, pelo menos do estado de ânimo de determinados setores mais esclarecidos, etc. e tal, mas vamos entender. Nós não estamos falando de setores minoritários, nós estamos falando já de um movimento de massas, né? Um movimento que começou a tomar corpo na época da luta contra o impeachment, que refluiu, se dispersou em função de uma política equivocada, aquele negócio todo das diretas, etc. e tal, e que agora volta, né, no seu caminho natural, que é a luta contra o golpe, né? Não vamos nos enganar em nenhum momento, né? O apoio, a defesa que esse movimento, que essas pessoas fazem da figura do Lula, não é uma coisa que está ligada exclusivamente, né? Está ligada, mas não exclusivamente, às qualidades verdadeiras ou supostas que o movimento vê na figura do líder do PT. É um movimento, é uma forma que assumiu o movimento contra o golpe. E uma forma que esse movimento assumiu, que adquiriu um caráter bastante amplo, né, e que está no seu ponto máximo nesse minuto. E a burguesia reflete esse problema na sua conduta defensiva diante da mobilização, né? Isso aqui é muito importante porque o que nós temos analisado e o que nós, num certo sentido, nós temos buscado desde o começo do golpe foi que a mobilização popular ela adquirisse um tal vulto que começasse a despertar as camadas mais amplas da classe operária e da população. E nós chegamos de novo nesse ponto, né, que nós já havíamos atingido em grau menor no passado, e dessa vez nós chegamos num ponto em que essa mobilização assume esse ponto crítico, só que de uma maneira mais intensa e mais ampla. Se nós compararmos a mobilização atual, tanto em tamanho, né, como em radicalização, com as mobilizações anteriores da época do impeachment, onde ela atingiu o seu ponto mais alto, nós vamos ver com bastante facilidade que essa mobilização é muito mais abrangente, né, abrange muito mais setores e que ela é muito mais radical, né? O radicalismo pode ser visto na hostilidade bastante intensa que a mobilização demonstra contra a direita, né? O pessoal, ontem, por exemplo, né, para ilustrar esse caso, o MBL, né, que é um instrumento aí pago, contratado, financiado e utilizado diretamente pelos golpistas, né, um movimento financiado do estrangeiro, por empresários norte-americanos e por empresários brasileiros também. Eles foram até a casa do Lula para fazer uma manifestação lá com o tal pichuleco e aquela parafernália toda deles. Uma manifestação surpresa. A hora que o pessoal no ABC ouviu que estava tendo essa manifestação, foram para lá e botaram o MBL para correr imediatamente. Murcharam o tal pichuleco, não sei se confiscaram o pichuleco que fizeram, mas foi fulminante a reação. Quem acompanhou a mobilização do impeachment deve se lembrar que houve outros momentos em que o pessoal foi para a casa do Lula, teve manifestação, onde a coisa não foi assim tão curta e grossa, né? Houve manifestações na Paulista, onde os setores mais organizados não queriam se confrontar com o MBL. Nesse momento, tudo isso desapareceu, né? É evidente que o pessoal está muito revoltado, que há uma revolta intensa contra tudo que está acontecendo, e isso daí tem manifestações concretas, não é uma análise da psicologia popular, é uma análise dos fatos que estão acontecendo. A manifestação em Porto Alegre tende a ser uma manifestação muito grande, né? Dirigentes do PT estão prevendo 50 mil pessoas, que pode, o número, para quem está acostumado com os exageros da imprensa, pode não parecer muito, mas é uma senhora manifestação.
né? Em Porto Alegre, quer dizer, vem gente de todo o Brasil, está se reunindo em Porto Alegre, e é capaz que tenha mais de 50 mil pessoas da maneira como nós estamos vendo que a mobilização é intensa. Tem gente que quer ir para Porto Alegre de todos os lugares do país. É uma coisa muito impressionante. Nós podemos até dizer, né, isso daqui serve para uma parte posterior da análise, que a defesa do Lula já adquiriu, assim, ou está adquirindo, né, está se esboçando, vamos dizer, para ser mais preciso, como as grandes mobilizações populares que nós tivemos no Brasil, né? Como, por exemplo, manifestações pelas diretas já e outras manifestações enormes, fora Collor e tal. Quer dizer, manifestações de massas que vão condicionar completamente a situação política nacional. Então nós temos uma crise muito grande, os golpistas, apesar de que eles não recuam 1 milímetro da intenção de condenar, eventualmente prender, tirar da eleição o Lula e muitas outras coisas que eles têm em estoque, né? A caixa de ferramenta dos golpistas ela é bem abrangente, eles estão nesse momento pisando em ovos, isso é muito óbvio. Quer dizer, eles precisam manobrar com a situação, precisam ver uma maneira de diluir essa manifestação, né? Dispersar esse movimento que está se concentrando novamente da luta contra o golpe na figura do ex-presidente, para poder voltar a adquirir um certo controle sobre a situação política, né? E por isso a manifestação é o problema-chave da situação política nesse momento. A manifestação, logicamente, que ela pode ter muitos desdobramentos. À medida em que ela se transforma num movimento de massas, né, ela também adquire um caráter imprevisível. Quanto maior o movimento, mais ele tem vida própria. E tudo vai depender de como essas massas vão interpretar os acontecimentos. Os juízes falam que os manifestantes estão indo para Porto Alegre com o intuito de depredar, etc. e tal. Isso daí, logicamente, que não é fato, não tem nenhuma orientação no sentido de depredar nada. Mas, né, a reação popular a determinados atos arbitrários é imprevisível, né? É assim que as coisas acontecem. Se você tem uma revolução, por exemplo, né, começa com uma reação popular que escapa de todo tipo de controle, que adquire vida própria contra determinados atos que são vistos pela população como atos extremamente arbitrários. Então nós estamos um pouco aí nesse terreno, né? Vamos ver o tamanho da manifestação, vamos ver a disposição, que já é patente desde antes que a disposição é uma disposição muito combativa, e vamos ver o que acontece, né? A principal questão nesse momento é acompanhar o desdobramento do ato e analisar, né, a própria dimensão dos protestos, etc. e tal, ver qual é o tamanho que elas vão adquirir e a personalidade que elas vão mostrar diante desses acontecimentos. Então, num certo sentido, a nossa preocupação em termos de análise da situação política é ver o que vai acontecer no dia 24 de janeiro e no dia 25 de janeiro. Quer dizer, no dia imediatamente posterior. Nós temos várias possibilidades.